Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falem contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Oremos. Senhor nosso Deus, se o Senhor não fizer um milagre, Pai, nós estaremos diante de um encontro social de algumas horas e isso não vai valer nada. Se o Senhor não vier, ó Deus, com o Teu Santo Espírito de uma forma tremenda e miraculosa, inundar o nosso coração, falar no mais profundo da nossa alma, Senhor Deus, seria melhor nem estarmos aqui. Mas nesse momento, eis aí o Teu povo, Pai, eis aqui o Teu servo, e nós estamos clamando que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor escancare o nosso peito e guarde a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Que essa palavra venha nos dar poder e autoridade, ó Deus, para encararmos as lutas do dia a dia. Que a sabedoria que é Cristo, ó Deus, sente no trono do nosso coração. Que o Senhor nos guie pelo cetro da Tua palavra. Senhor, nós estamos diante de um poder infinito, não fazemos ideia do tamanho dele, mas lhe pedimos que ele faça sentido na nossa vida nessa noite. E que o Senhor nos leve para casa com a certeza que nós estivemos diante de Ti e que algo extraordinário nos aconteceu neste lugar. Nós Te imploramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a justiça voga prática. Ninguém pratica justiça facilmente. Não é fácil. Nós estamos totalmente tendenciosos à total depravação, a justamente fazer aquilo que é injustiça. Então, justiça voga prática. Sem nos exercitarmos muito, não praticaremos justiça. É interessante, irmãos, que no exército, os GCs têm um comandante, tem um homem passo, e nos testes de sobrevivência, você sobe, desce monte, e o homem passo é aquele que conta pelo passo a distância e é aquele que estabelece pontos de referência. Então, você aqui enxerga uma árvore, lá em cima do morro tem outra árvore. Então você traça uma linha reta e caminha para lá.
Via de regra, normalmente quando você chega no alto do morro, tem uma distância bem grande do alvo que foi estabelecido. Assim é a nossa vida com relação à justiça. Nós paramos, olhamos de um lado, olhamos do outro e partimos. Partimos com toda a vontade de acertar o alvo, mas não é fácil. Quando nós caminhamos um pouquinho na vida, olhamos em volta, puxa, como eu estou longe daquilo que eu queria. Irmãos, no dia que eu preparava esse sermão, li a respeito de um homem preso em Brasília, vindo do Nordeste. Ele trazia uma mala cheia de diplomas. O diploma de nível superior custava R$ 1.500. Quantas vezes você já ouviu falar de médico clinicando que não é médico? Um dia desse eu ouvi sobre um padre que há anos predicava numa igreja e nunca fora padre. A arquidiocese se deu conta disso. Então, padre que não é padre. E até algumas pessoas tentam ajudar. Não, é porque aconteceu alguma coisa e tal, e ele fez isso. Mas a epístola de 1 de Pedro é uma carta a uma igreja sofredora, que deveria seguir por esse texto com um bom comportamento como gente do bem. Então, a igreja sofredora deveria praticar a justiça mesmo sofrendo. Irmãos, quando da dedicação da Igreja Memorial de Judson em New York, o Dr. Edward Judson disse o seguinte: o sofrimento e o sucesso caminham juntos. Se você está sendo bem-sucedido sem sofrer, é porque outros antes de você sofreram. Se você está sofrendo sem ver o sucesso, outros depois de você o obterão. Eu vou repetir isso. Se você está sendo bem-sucedido sem sofrer, é porque outros antes de você sofreram. Se você está sofrendo sem ver o sucesso, outros depois de você o obterão. Portanto, você pode até estar usufruindo, mas alguém plantou para isso. E mais, as empresas familiares do Brasil, a maioria já quebradas, mostram as gerações mais novas que assumiram a direção, mas não sabiam quanto custava, como fazer, e botaram tudo a perder. E no âmbito espiritual, irmãos? O João 16:33, o Senhor Jesus disse assim: isso vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós formos a Filipenses 1:29, as Escrituras dizem: e foi-vos dado o privilégio de sofrer por amor a Cristo. Se nós vamos a 2 de Timóteo 3:12, Timóteo, a todos quantos quiserem viver piedosamente, Timóteo, tenham uma certeza, viu, Timóteo? Serão perseguidos. Irmãos, é possível não sofrer nessa vida? Não é possível. Mas o sofrimento nessa vida não é licença para pecar. Não é porque você está sofrendo, passando por uma dificuldade, que um erro justifique o outro. E pelo contrário, as coisas podem se complicar muito. Você sabe quando você tentou fazer alguma coisa e deu errado, e aí você dá uma bicuda na primeira coisa que tem pela frente, e ao invés de resolver, você criou um outro problema muito maior? É por aí. A perícope de 1 de Pedro 3:13-22 demonstra um ponto crucial: o exemplo de Cristo. Ele sofreu sendo justo e por pecadores. Mas, irmãos, eu gostaria de parar um pouquinho com a igreja agora e falar algo precioso ao seu coração. Quando nós dizemos que é impossível que você não sofra nesse mundo, é fato. Mas todos nesse mundo sofrem. Ímpios e crentes. E aí nós começamos a estabelecer as diferenças. Por quê? Porque como cristãos, nós
sofremos cantando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se a morte vier, Ele está comigo. Então, nesse mundo nós sofremos. Temos a companhia daquele que nos ajuda a passar pelo vale. Nesse mundo nós sofremos, mas nós temos mimos. Nós temos o antegozo da família, nós temos o antegozo da igreja, nós temos momentos maravilhosos, felizes. Então, alto lá, sofremos, irmãos, mas sofremos de uma forma diferente. Sofremos de uma forma bendita e sustentada. E aí, irmãos, a chamada é sermos servos de Cristo, que se tiverem de sofrer, soframos como o Senhor, fazendo o que é correto. E essa é a chamada de Pedro para a igreja que é necessária. Igreja, se vocês tiverem que sofrer, sofram, mas sofram agindo corretamente. A chamada de servos é essa. E entre nós, quando se dispõem a acertar, cá entre nós, só nós dois aqui, vamos baixar. Quando você se dispõe a fazer alguma coisa correta, dali para frente, empepina tudo. Dá tudo errado. Quando você diz assim, agora eu vou acertar. E dali para frente o negócio complica e desanda que não... É como se uma força tremenda dissesse assim, quero ver se você vai acertar mesmo. Não é assim, meus irmãos? Queridos, só entre nós, mais uma vez, você tem desistido de ser bom e de fazer o que é correto, porque essas forças contrárias te batem tanto, que no final das contas você diz assim, quer saber de uma coisa? Desistir de ser bom. Todos são maus. Não aguento não. Vou ser mal também. Quantas vezes isso te bateu no coração nos últimos tempos? Quando você liga a televisão, corrupção. Aí você diz assim, mas eu vou continuar sendo correto? Não é verdade? Muito bem, todos são maus. A Bíblia diz, não há um que não peque. Mas os que foram feitos filhos de Deus pela adoção em Cristo, têm fome e sede de justiça. Os que foram feitos filhos de Deus têm o DNA de Deus e a partir de então começam a querer fazer o que é certo. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Senhor, eu não consigo, mas eu quero, Senhor, eu quero fazer o que é correto. Eu quero ter um novo caráter. Não importa se todos estão fazendo errado. O que interessa é se eu estou fazendo o que é certo. E essa busca é algo intrínseco ao agir do Espírito Santo em nós, irmãos. E aí nós vamos começar a estabelecer um divisor de águas. Romanos 8:29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Irmãos, pasmem, mas o Espírito Santo não veio salvar ninguém. O Espírito Santo veio transformar as pessoas em pequenos cristos. E aí as pessoas são salvas. Porque se o Espírito Santo não estiver imprimindo o caráter de Cristo na sua vida, você é um impostor. Você não é um cristão. O Espírito Santo, ele move em você, e aí nós gostamos daquele cântico, né? O Espírito Santo se move em você. Move como? Move para o lado da justiça. Ele diz assim, você precisa acertar isso. Você precisa de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós estamos então afirmando que crentes que querem a justiça como Cristo são pequenos cristos, porque são filhos do mesmo Pai justo e perfeito. Como é que eu posso ser filho de Deus
e não amar a justiça. E aí, irmãos, nós lemos Miqueias. Ó homem, o que Deus quer de ti? Que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Meu irmão, o que Deus quer de você? Que você ame a justiça, que você pratique a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Na prática, que seriam essas ações em meio de sofrimento que mostram Cristo como Ele agiu? Na prática, irmãos, prática. Pastor, então como é que eu vou exercitar a prática? Nós vamos ver pelo texto. Então, por favor, na cabeça, crentes agem com justiça. Haja o que houver, eu ajo com justiça. Mesmo fazendo o bem, eu posso ser injustiçado. Atenção, hein? Como crente, eu faço justiça, mesmo que fazendo, seja injustiçado. Versos 13 e 14. Você pode ler comigo, por favor? 13 e 14. Leiamos juntos, por favor. Ora, que é que vos há... Diletos ouvintes, irmãos queridos, meu companheiro de concílio agora é o presbítero Jadielson. Estamos indo juntos, reunião de sínodo. Vou levar o Jadielson para a reunião do presbitério. Já me acompanharam lá Vitor, Ricardo, e nós vamos treinando os homens de Deus nos concílios. Irmãos, concílios. Por quê, irmãos? É pela prática do bem, ninguém vai pegar vocês pelo pé. Mas se pegar, né? Irmãos, isso acontece. Ora, quem é que vos dá de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Irmãos, Jesus só fazia o bem. E disseram que Jesus fazia por Satanás. Não vão fazer isso conosco? Desta feita, os religiosos diziam que Jesus fazia milagres por Satanás e não deturparão o que nós fazemos. Queridos jovens, vocês vão ser zombados na escola. Ah, você é virgem? Nossa, mas vai ser uma gozação tremenda. Porque você faz o que é certo. E aí, crentes não agem porque todos agem. Crentes agem porque o meu Jesus me orienta a agir assim. Então, vocês vão ouvir: nossa, mas é muito santo, hein? Está querendo virar santarrão, hein? Os homens de negócio, os homens que saem para as reuniões, né? Você não vai para o happy hour? Não vou para o hotel. Camisolão. Sim, do Senhor Jesus. Não vou por amor do Senhor Jesus, porque se eu for lá, eu não me garanto. No meio
Não, eu não me assento, eu não dou nenhuma paradinha, porque é assim que faz o homem do Salmo 1. Eu vou ler o verso de número 14, irmãos. Verso 14 diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, muito felizes sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pessoas sofrem por causa de justiça. O ricaço incorreu num delito, o filho do ricaço incorreu num delito, faz vista grossa. Mas Deus diz: com efeito dos que em ti esperam, ninguém ficará envergonhado. Envergonhados serão todos os que procedem traiçoeiramente. A palavra-chave do verso 14 é: meu irmão, você é muito feliz se por acaso você for perseguido por fazer o que é correto. Deus está chamando para que você acredite que se você está sofrendo porque tem lutado pela justiça, você será muito feliz e não será envergonhado. É fácil? Não, meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Estou da frente desse púlpito e Deus sabe, quando preparava esse sermão, eu disse assim: Senhor, eu vou chamar o teu povo a sofrer muito. Quando nós estabelecemos uma posição de confronto, irmãos, eu não faço isso por amor do meu Deus. Às vezes você vai criar inimigos para o resto da vida. Ainda que sofra, continue na busca do bem. Esse é o seu caráter de filho de Deus, para que Ele te honre. Eu gostaria de orar agora, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos numa noite de domingo, e essa palavra não pode ser, ó Deus, mais um sermão que vai embora. Nós precisamos de uma posição, ó Deus, de integridade, precisamos de uma posição de diferença, porque, ó Deus, a igreja tem sido igual ao mundo. Nós gostaríamos que o Senhor viesse com o teu Santo Espírito mais uma vez sobre nós e nos desse coragem para agirmos fazendo o que é correto. Deus, tanto homens como mulheres têm sido desafiados aonde estão a serem corretos. Levanta um povo nesse lugar, ó Deus, um remanescente fiel. Levanta, Senhor, uma igreja que vai fazer diferença, uma igreja que terá santidade. Ó Deus, por favor, faz a obra, nos dá as condições que precisamos, e em nome de Cristo é que nós te buscamos. Amém. Crentes agem com justiça, preparados para testemunhar e envergonhar pelo que é bom. Versos 15, 16 e 17. Leiamos, por favor, 15, 16 e 17. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, trazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom. Crentes agem com justiça, preparados para testemunhar e envergonhar pelo que é bom. Ao contrário, irmãos, de se deixar coagir, diz a metade do verso 14 em diante, o crente agindo com justiça santifica a Cristo. Santificar significa tornar distinto. Santificar significa colocar em separado dos demais. Então, quando alguém observa o comportamento íntegro do cristão,
Desse aqui eu não falo não, porque esse aqui tem vida. Desse aqui não, dessa aqui não, porque vive o que prega. O crente sofrendo continua honrando o nome do Senhor Jesus. No verso de número 15, sempre preparado para responder à razão da esperança que há em vós. Irmãos, quantas vezes... Escuta, vamos fazer um negócio aqui, você leva 15% da negociação? Obrigado, não posso. Mas como é que é? Não, mas todo mundo leva. Não, mas eu não vou levar. Não, mas eu sou cristão. Aí a pessoa encostava. Irmãos, nós estamos precisando de crentes que dizem: isso eu não faço por amor ao meu Senhor Jesus. Eu amo a justiça. Se nós queremos impactar o nosso tempo, deveremos ser crentes de verdade. Ainda que sofrendo, irmãos, isso eu não faço por amor ao meu Senhor Jesus. E além de não ficar macambúzio, rabugento, o cristão ainda está de plantão para dizer certeza do Deus 3 vezes santo. Olha, eu sei para onde vou. Eu sei da minha vida eterna. Eu sei. Irmãos, sentado na cadeira de barbeiro, conversando, falando sobre os amigos que perdemos, o barbeiro tremendo muitas vezes: nossa, mas você foi para a UTI, ficou ruim assim, né? E tal, e eu falando assim, mas eu estava em paz. Eu sei para onde eu vou. Aí o sujeito dá aquela tesourada e ele olha pelo espelho para o seu rosto e fica assim, quando você diz: eu sei para onde eu estou indo. As pessoas precisam escutar da razão da fé que existe em nós. Não titubeie. Diga: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Da igreja, o fundamento é Cristo. O fundamento da minha vida não pode ser abalado, é Cristo Jesus. Irmãos, a prática efetivada com mansidão e temor. O apóstolo diz assim: façam, mas vejam só, olha como é que ele orienta. Façam, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vocês já pararam para pensar como é que nós achamos que vamos vencer discussões na pancada? Às vezes até nós vamos para o ônibus tentando evangelizar, né? E aí sai uma discussão no ônibus. Sai uma discussão no ônibus que, eu creio que quando morre vai dormir, não, eu quando morre volta para Deus, e aí começa uma discussão, e daqui a pouco um bate-boca, e 2 crentes bateram boca, escandalizaram o ônibus inteiro. Parabéns. Não, meu irmão. Você crê assim? Creio. Você crê que o crente morre e vai dormir? Creio. Está errado, viu? Mas tudo bem, pode continuar crendo, não vai mudar nada. Eu creio, como o licenciado Vitor tem um excelente trabalho, fechamos os olhos aqui e abrimos imediatamente com o Senhor Deus. Mas, se o meu irmão crê que ele vai tirar uma soneca primeiro, né? Vai fazer qual diferença? Então, façam o testemunho da justiça com mansidão e temor. Você crê assim, meu irmão? Creio. Então, olha, não vai alterar em nada a sua salvação. Que Deus te abençoe. Discute não.
Você que percebe, os que falam mal do Senhor, observando o agir dos justos, dos seus seguidores, eram obrigados a se calar e envergonhar diante daquele proceder. Sabe, o cristão é manso, irmãos. O cristão é manso. Nós não vamos ganhar nada por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você não vai fazer crente pela pancada. Você vai fazer crente pelo poder do Espírito Santo. Irmão, e Deus quer que você sofra para honrá-lo. Olha o verso de número 17. Ele diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Quantas vezes nós saímos humilhados de uma discussão, a pessoa diz assim: acabei com ele, e você sai humilhado. Deus sabe o que o Espírito Santo vai fazer dentro daquele coração depois. Sai humilhado, entregue para Deus. Senhor, eu cumpri o meu propósito, eu falei. Entregue a obra do Senhor. Irmãos, quanto Paulo era odiado por Deus. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque existe um evangelho mentiroso que diz que pessoas que sofrem estão em pecado. Existe um evangelho mentiroso do inferno que dizem que quando as pessoas estão sofrendo, elas estão em pecado. E o texto que nós acabamos de ler diz assim: olha, pode ser que seja da vontade de Deus que você sofra. Porque, gente, se sofrimento significa peso da mão de Deus, Paulo era o sujeito mais odiado do mundo. Daniel, então, quase virou comida de gatinho. Né? Irmãos. E aí, José foi preso injustamente, porque Deus tinha um prazer de prender José. Não, irmãos, existe um Deus soberano que rege o sofrimento. Numa cadeia, irmãos, um rapaz foi preso por ser jornalista. Ele não aguentava mais. E aí ele começou a cantar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E aí o sujeito que estava do lado falou assim: rapaz, cala a boca, a polícia vai vir aí e vai acabar com você, país muçulmano. E quanto mais ele cantava, mais vontade ele tinha de cantar. Daqui a pouco ele escutou um barulho na cela do outro lado. O tempo passou. E um dia, ele tomando banho de sol e dizendo: meu Deus, o que eu vim fazer nessa cadeia, meu Deus? Quanto sofrimento aqui. Uma mão veio e segurou ele pelo ombro e diz assim: você é o prisioneiro da cela tal? Ele olhou do lado para o armário de 8 portas e falou assim: sou. É você que estava cantando glória, glória, aleluia? Ele falou assim: era. Queria te dizer que naquele dia eu estava em cima de um banco com uma corda amarrada no teto e eu ia pular. E quanto mais me dava vontade de pular, mais alto você cantava glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos cantar glórias, glórias, aleluias, vencendo vem Jesus. Ainda que existam casos que nós não podemos resolver, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. O nosso Deus não conhece impossíveis. Nós somos crentes que agem com justiça, quer comamos, quer bebamos, quer cantemos, quer vivamos, quer morramos,
façamos tudo para a glória de Deus. Se tivermos que sofrer, soframos para a glória de Deus. Senhor, me faz sofrer para que eu honre o teu santo nome. E por fim, irmãos, crentes agem com justiça, anunciando a vitória de Cristo, o Rei. Salmo 24. Crentes agem com justiça, anunciando a vitória de Cristo, o Rei. Versos de 18 a 22. Vamos juntos? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades. Irmãos, crentes agem com justiça, anunciando a vitória de Cristo. Crente persevera pelo bem das pessoas que não merecem. Eu vou dizer, não, você não está louco não, eu vou repetir. Crentes perseveram pelo bem das pessoas que não merecem. Por quê? Porque o Senhor Jesus deu exemplo disso. O Senhor Jesus perseverou sendo justo pelos injustos. Pode ser que alguém se anime a morrer por um justo, mas por um injusto ninguém se aventuraria a morrer, a não ser o Senhor Jesus. Não existe vitória sem sacrifícios. Se você usufrui de salvação hoje, é porque Cristo pagou por você pela salvação. E agora os versos 19 e 20 são um dos versos mais difíceis da Escritura. Nossa, quanta confusão e quanta bobagem, né? E você vai aprender isso hoje, hein? Diz assim, preste atenção. Cristo, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Bom, irmãos, tem gente que diz o seguinte, começa assim, Jesus foi para o inferno pregar lá 3 dias. E ele foi lá dar oportunidade para, ver quem quer pular para o lado de cá. Isso é a maior bobagem, é uma das maiores heresias que existem, tá, irmãos? Então, Jesus não foi ao inferno para dar oportunidade para ninguém, tá, irmãos? Esqueçam, por favor, irmãos. Lucas 23, 43, o Senhor Jesus disse para o malfeitor o seguinte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não fez um tour pelo inferno 3 dias. Esqueça, não é isso. Pastor, mas, por favor, igreja, Hebreus 9, 27, abram, por favor, Hebreus 9, 27, por favor. Hebreus 9, 27.
Presbítero Vitor, lidere a igreja inteira lendo todos juntos, irmão, com o presbítero Vitor, Hebreus 9, 27. Só isso, irmãos. Quantas vezes um homem vai morrer, irmãos? Bom, quem quiser acreditar em espiritismo, fique à vontade. Mas as escrituras dizem que o homem vai morrer uma única vez. Então, quando Jesus esteve no inferno, ele não esteve lá para poder dar segunda chance para ninguém. O verso de número 20 está dito assim: aos que foram desobedientes. Jesus foi lá anunciar, irmãos, anunciar aos que foram desobedientes, os espíritos em prisão. São aqueles que estão no inferno, sim, irmãos. Lucas 16, de 19 a 31, fala de céu e inferno. E existe uma seita herética que diz que não existe inferno, que Deus é tão bonzinho que ele vai pulverizar as pessoas. Epicuro diz uma coisa: os homens não temem a autoextinção, mas sim que ela não exista. Então, queridos, Lucas 16, de 19 a 31, existe uma divisão entre céu e inferno e não existe comunicação entre uma coisa e outra. Jesus foi aos espíritos em prisão, ao inferno. E, irmãos, tem gente que acha que Satanás manda no inferno. Tem gente que acha que é São Pedro que abre a porta do céu. Apocalipse 1,18 diz que quem tem as chaves do inferno é Cristo Jesus. Então, é Cristo Jesus quem justamente coloca as pessoas lá, porque elas negaram o seu convite da graça. Pastor, muito bem, mas o que significa Cristo ter ido pregar aos espíritos em prisão? O verso de número 21 fala que as pessoas foram salvas pelo batismo tipificado. Irmãos, olha só. O qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Irmãos, o batismo que salvou as 8 pessoas, por favor, pense comigo, nós não vamos discutir isso com ninguém, tá? Não vamos. Mas o batismo é por imersão ou por aspersão? Porque as únicas 8 pessoas que foram salvas nesse texto foram as que foram salvas pela chuva, aspersão. Todos aqueles que foram imergidos morreram afogados. Não vou entrar no mérito da quantidade de água, mas o texto responde ao texto, está dito. Irmãos, Jesus foi aos espíritos em prisão dos tempos de Noé dizer para eles o seguinte: vocês não creram no pregoeiro da justiça, o patriarca Noé. Vocês não creram quando ele disse que viria o Salvador. E eu estou aqui agora anunciando a minha vitória sobre a morte. Jesus foi lá mostrar para todos que ele venceu a morte. É isso e apenas isso que o texto significa. Jesus não foi dar chance para ninguém, Jesus foi anunciar e dizer: vocês não creram, mas eu estou aqui. Eu sou aquele que Noé pregou. Vocês imaginam como é que vai ser no último dia, quando Jesus apontar lá no céu? Não vai dar para fazer mais nada, mas as pessoas vão dizer: e eu não criei nele. Bom, irmãos,
Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, mais algo aqui. Isso é tremendo. Pastor, as pessoas que foram salvas no Velho Testamento foram salvas pelas obras? Não, irmãos. O único homem que esteve sobre o pacto das obras tem o nome de Adão. Adão errou no pacto das obras. Depois do pacto das obras, todos estão sob o pacto da graça. Para ser salvo é apenas pela graça. Adão errou. Então, olha só. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como é que é isso aqui, irmãos? Quando Cristo subiu na cruz, o pecado de quem ele pagou? O pecado de todos os eleitos antes dele, os 8 lá de Noé. O pecado da geração dele e o pecado de todas as gerações que viriam. Jesus Cristo, sobre os seus lombos, ele levou o nosso castigo, que nos traz a paz. Jesus levou sobre si todos os pecados. Então, os do Velho Testamento, os da época dele e os depois dele, todos foram cravados nas suas costas lá na cruz do Calvário. Os crentes pregam essa certeza do juízo que Cristo pagou por nós. E aqui eu concluo, irmãos. Crentes agem com justiça. Fazendo bem, podem ser injustiçados. Quantas vezes você estava fazendo bem e alguém entendeu tudo errado e deu... Quantas vezes? Não é? Crentes agem com justiça, preparados para testemunhar e envergonhar pelo que é bom. Crentes agem com justiça, anunciando Jesus Cristo, o Rei. Irmãos, os que ostentam diplomas falsos serão desmascarados. E uma das melhores formas hoje, irmãos, as empresas antigamente avaliavam pessoas por currículo, né? E aí pegava o currículo, não, o sujeito trabalhou aqui, trabalhou ali, tem curso assim, tem PhD ali, lá, nada disso mais. Hoje as empresas contratam por competência. Você sabe fazer isso? Sei. Senta aqui e faz para mim. E aí o diploma não vale mais nada, se você não souber fazer. E eu queria que você pensasse no seu diploma de cristão. Você tem praticado a justiça? O que Deus requer de ti, ó homem, é que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer da sua vida. Não é fácil, mas é isso que Deus te chamou aqui hoje para lhe falar ao coração. Vamos ficar de pé, por favor?